As mulheres devem ser pastoras? Será que cabem a elas o ministério de ser cabeça na congregação? Hoje, mais do que nunca na história, mais as mulheres ocupam os púlpitos protestantes. Em certa igreja, algumas mulheres compartilham o púlpito com o marido. Muitas freiras agitaram a opinião pública para que a Igreja Católica permitisse que mulheres também fossem ordenadas para o cargo de clérigo ou de sacerdote. Mas, até o momento, o Papa negou-se a aceder aos seus desejos. Não importa o que a sabedoria humana ensina com respeito a este assunto. Não importa também qual é a nossa preferência ou aquilo que nós achamos bom. O que importa de fato é a sabedoria de cima, conforme expressa na Palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia realmente ensina é o fator determinante no que se refere a todos os seguidores sinceros de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 3, versículos 15 ao 17. As mulheres podem ser ministras? Resposta: não só podem, mas como devem ser ministras. Mas o que significa ser ministro, ministra? Sim, o ministério cristão basicamente é serviço como cristão. Por exemplo, Jesus deu a ilustração de um amo, onde ele disse ao seu escravo: prepare algo para o meu jantar, ponha o avental e sirva-me, uma forma de diaconel. Lucas, capítulo 17, versículos 7 e 8. Tanto Marta como a sogra de Pedro ministravam de modo similar, servindo alimento e prestando serviço pessoal a outros. Marcos 1, 30, 31, Lucas 10, 40, João 12, 2. Veja João, capítulo 2, versículos 5 a 9. Sim, ministrar tem um sentido amplo. Conforme Jesus dissera, ele veio não para que se lhe ministrasse, mas para ministrar a outros. Contudo, havia alguns que ministravam a Jesus e ele aceitava o serviço deles. Por exemplo, lemos a respeito de um número de mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia para ministrar-se, bem como aos seus discípulos. De que modo essas mulheres ministravam? Provavelmente por prestarem serviços tais como preparar refeições, remendar ou lavar roupa e talvez até mesmo fazer vestimentas. Veja Atos capítulo 9, versículos 36 a 39. E, evidentemente, usavam seus próprios recursos e bens para prover muitas das necessidades de Jesus e dos seus discípulos, pois Lucas 8:3 diz que lhes ministravam de seus bens. Ao vermos o amplo alcance do ministério cristão, podemos compreender por que o apóstolo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. Ora, há variedades de dons, mas há o mesmo Espírito, e há variedades de ministérios, contudo há o mesmo Senhor, Jesus Cristo, e há variedades de operações, contudo é o mesmo Deus quem realiza todas as operações em todas as pessoas. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um com objetivo proveitoso. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 28. Sim, há muitos ministérios dentro do ministério cristão. O ministério cristão é como uma árvore, e os serviços ministeriais são como os galhos, uma ramificação de algo central, pois a congregação cristã é como um corpo. E para que este corpo funcione corretamente sob o seu Senhor e cabeça, Jesus Cristo, há muitos serviços, muitos ministérios que precisam ser realizados. Todos eles são essenciais, embora alguns sejam mais vitais do que outros. Sim, no mundo inteiro, há milhões de mulheres que adoram a Jeová e que são excelentes ministras. Essas mulheres compõem uma grande multidão de pregadoras das boas novas do Reino de Deus. Falando profeticamente sobre essas mulheres, o Salmo 68, 11 diz: o próprio Jeová dá a declaração: as mulheres que anunciam boas novas são um grande exército. Salmo 68, 11. No entanto, não devemos confundir o ministério das mulheres testemunhas de Jeová com o das mulheres de outras religiões. O público-alvo das mulheres testemunhas de Jeová no seu ministério é diferente, especialmente na cristandade. As ministras assumem papéis de liderança dentro de suas igrejas e o público principal delas são membros da própria igreja. No caso das mulheres testemunhas de Jeová, o público principal de sua pregação está fora da congregação. São as pessoas que elas encontram em seu ministério de casa em casa e em outros lugares. Em seu ministério, as mulheres testemunhas de Jeová não ensinam na congregação quando homens batizados estão presentes.
Quando uma mulher testemunha de Jeová precisa assumir o papel do homem, ela fará isso cobrindo a cabeça, mostrando submissão e respeito pelo arranjo divino. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 ao 16. As mulheres podem ser pastoras ou líderes da congregação? A resposta é não. Vejamos o motivo bíblico. Ao falar sobre quem assumiria responsabilidades de supervisão na congregação, a Bíblia só se refere a homens. Veja o padrão estabelecido pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu a Tito, outro superintendente. Por esta razão te deixei em Creta, para que fizesses designações de anciãos numa cidade após outra. Paulo acrescentou que cada homem designado deveria ser um homem livre de acusação, marido de uma só esposa. Tito 1:5-6. Paulo deu instruções similares a Timóteo. Se algum homem procura alcançar o cargo de superintendente, está desejoso de uma obra excelente. O superintendente, portanto, deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, qualificado para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2. Por que as funções de supervisão na congregação são restritas aos homens? Paulo disse: não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, a ordem da criação indica a quem Deus decidiu delegar o ensino e a supervisão. Hoje, os ministros de Jeová, homens e mulheres, participam ativamente em cumprir o que Jesus predisse. Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24:14. As mulheres pregam publicamente e de casa em casa, ensinam outras pessoas e fazem isso muito bem. Conclusão: se alguém me perguntar se as mulheres podem servir no ministério, minha resposta será sempre: sim, claro. Todos os cristãos são ordenados a servir e a ministrar uns aos outros. Mas eu responderia de forma diferente se a pergunta fosse feita mais precisamente: existe alguma função do ministério em que as mulheres não podem servir? Podem mulheres serem pastoras? Eu diria que a Bíblia ensina claramente que as mulheres não devem servir como pastoras, anciãos, presbíteros e superintendentes. As mulheres são proibidas de ensinar aos homens e de exercer autoridade sobre eles, e portanto segue-se que elas não devem servir como mulheres pastoras. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos, e se ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. Não esqueça de ativar o sininho para receber um aviso do YouTube toda vez que postarmos novos vídeos.